Bom dia, meu povo! Hoje eu e Demauro estamos aqui para falar de um tema tão delicado, doloroso e complexo para um montão de gente. Hoje a gente vai falar sobre fracasso. Olá, Demauro! E aí? Fracasso. Desconheço essa palavra, vou ter que dar uma pesquisada aqui no dicionário, no Aurélio. O que é fracasso que me Nunca vem todo errei. mês? Nunca errei, que atire a primeira pedra no meu teto de vidro. Estou aqui só para realmente comentar algumas coisas que eu ouço falar, né? Que eu, enfim, nunca tive muito contato. É isso, assim, um tema muito distante. A gente sabe que vocês, nossos queridos ouvintes, também passaram muito pouco por isso na vida. Então é mais para você se informar e dar algum conselho para algum amigo que possa, sei lá, tá fracassando por aí. Não é sobre você, claro que não. Cíntia, fracassar. Eu acho que é um tema muito presente na nossa vida, desde que a gente nasce, né? Ou desde que a gente começa a se entender como ser humano. Mas o que é, de uma forma resumida, o fracasso? Como você vê o fracasso? Estou roubando aqui, porque geralmente a Cíntia vem com essa pergunta inicial. Como ela começou rapidinho, já peguei aqui e roubei a pergunta de Cíntia. Então, Cíntia, conte-me mais sobre o fracasso. Eu já vou falar o que é o fracasso e também lembrando uma coisa que a gente sempre esquece. O fracasso, ele é uma etapa de um processo. Mas a gente sempre olha para o fracasso como se ele fosse o fim, né? O resultado. Como se ele fosse crônico e não passageiro. Fracassar faz parte do seu processo de aprendizagem, porque é pelas tentativas e erros que você vai conseguir acertar ou ajustar caminho, ajustar rota. Faz parte, né? Você aprende pelo erro, pelo fracasso. Só que a gente tem um treino desde pequenininho, né? Desde a infância, até pela estrutura das escolas e tal, que não olha para o fracasso dessa maneira. Como você é orientado a tirar boas notas, a estar sempre performando, essa etapa da aprendizagem ela fica meio escondida ali. Então, sei lá, se você foi mal na sua primeira prova do semestre, nossa, você é super, não, tem que melhorar, não sei o quê, às vezes fica de castigo, né, tem uma punição ali e tal, porque a gente não, a família, a escola, muitas vezes não consegue olhar é a primeira prova, ainda tem muitas coisas para acontecer, ainda tem outras provas, ainda tem outros momentos, ele pode melhorar nesse semestre, aprendendo e tal. Não, a prova já tem que ser ali, né, o ponto alto daquele período e tal. Então, a gente vai criando essa aversão a fracassar e traz isso para a vida adulta de uma forma muito pesada. Tanto que o que eu vejo aqui na clínica, né, quando eu recebo os pacientes, eles já são adultos, então 25, 30, 35 anos, e eles sofrem muito por essa falsa ilusão de que dá para aprender sem fracassar, de que dá para começar uma coisa nova sem fracassar. E a quantidade de sofrimento que isso gera, de crise de ansiedade e tal, é enorme. E para desconstruir isso é um trabalhinho que dá, porque é uma coisa que você tem desde a infância. Então, perfeccionismo, ansiedade, várias coisinhas assim tão ligadas a essa ideia que a gente constrói de que o fracasso tem que ser evitado a todo custo. E aí a gente também não consegue aprender, porque a gente não se permite errar e fracassar no caminho. Aconteceu uma coisa engraçada quando a gente selecionou esse tema, que a gente tá na semana aqui da gravação, né? E, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem. Eu recebi, tem um e-mail que eu assino, e todo dia ele manda um e-mail curtinho, e ele falou sobre fracasso no e-mail. Foi engraçado, foram 3 ou 4 linhas que ele escreveu, essa pessoa que eu sigo, e ele começa falando que tudo a gente vai fracassar. Esse é o ponto que a gente tem que olhar. E eu achei legal esse ponto dele dizer, e ele dá exemplos, por exemplo, você vai abrir uma empresa, um dia você vai sair dessa empresa, você vai vender ela, ou você vai decidir que você não quer mais e vai para outro local. Um dia você vai sair desse emprego, um dia você vai... Ele dá vários exemplos, assim,
esse outro lado da quantidade de energia que a gente coloca, e na verdade essa energia é pro aprendizado. A gente tá ali, a gente aprende, a gente evolui, e aí vai para a próxima coisa, não vai ser nada para sempre. E eu acho que esse ponto do estudo que você trouxe, eu vejo, na minha vida era muito algo que vinha presente, assim, voltando a essa parte do lembrar. E eu lembro porque o que eu mais lembro, eu era um CDF, ou um nerd, com sotaque ali, quando eu era mais novo, mas eu não era, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, eu era aquela criança que eu era a comparação dos outros pais, sabe? E, por exemplo, você não é como o Bruno, que estuda, que se dá bem, etc. E é uma merda o outro lado, né, de quando você é comparado a alguém. Mas eu lembro quando eu aprendi sobre o como você é uma merda quando você é esse centro de comparação, porque você tem que ser sempre trabalhando e pensando e se esforçando nesse ponto de continuar sendo essa pessoa que é vista como alguém que não fracassa, ou alguém que faz as coisas certas e que faz tudo ali. Sustentar esse lugar de referência, né? Exato. Muito, muito mais claro. E o quanto isso é prejudicial nesse momento em que a gente está crescendo, e como a gente vai para esse lado de adulto, continuando com esse mesmo lado, né? De continuar sendo a referência. Não tem mais ninguém te observando ou dizendo que você é a referência de ninguém, mas você continua com esse sentimento dentro de você de continuar sendo essa referência, porque existem aquelas vozes dentro da sua cabeça de que você era essa referência e você tem que continuar fazendo as coisas certas e tudo mais que isso vem junto, né? Nesse pacote das pessoas. Eu lembro dessa parte de fracasso e de tudo isso, porque isso gerou tanta coisa, gerou tanto... Eu acho que eu já estou mudando de assunto aqui mais para outra coisa do mais velho. E eu lembro dessa parte de sempre me preparar mais do que eu precisava. Eu acho que o primeiro exemplo que eu tenho é... Vai soar bem estúpido, que eu acabei de pensar aqui, mas que se lasque, estamos aqui para isso mesmo. Que era, eu jogava um jogo... Devia ter uns 15, 16 anos. E eu lembro que eu já era forte nesse jogo, num nível lá que eu tinha, mas eu tinha medo de ir para as áreas mais fortes. Aí o que sempre acontecia era, quando eu ia para a área mais forte, era muito fácil. Então eu me preparava tanto. Olha o exemplo aí, depois da terapia eu consegui lembrar dessa parte, que era, eu me preparava tanto no joguinho, que quando eu ia pro lado que eu me cagava de medo de ir, porque eu não queria morrer e perder, né? Quando você morria, você perdia um monte de coisa. E aí quando eu ia já era muito fácil. E aí eu ficava sempre nessa, sabe? De ficar me preparando um tempão. E aí quando eu ia já não era só o fácil. Era também a ilusão do sentimento de como ia ser ali, sabe? Porque ou você se preparar muito também te cria, ou você tem muito tempo na sua cabeça de pensar como é que vai ser quando você chegar ali. Ou quando você der o próximo passo. E isso funciona tanto do lado bom quanto do lado ruim. E uma das piores coisas era tipo, puta, me preparei tanto pra vir aqui e essa merda, sabe? Todo esse tempo, todo esse medo pra vir aqui e ver que não era nada daquilo que eu pensava e perdi a experiência, que era justamente ir naquele level quando você não estava pronto e você tinha que achar uma solução dentro daquela parte ali, sabe? E como eu lembro de ver isso refletindo na minha vida e como a terapia vem e me deu várias tapas na minha cara, e de como isso vem de tempos em tempos, essa parte de eu precisar parar e pensar o quanto eu estou me preparando, e quanto eu vou sem pensar, e quando precisa ser pensado mesmo, e quando não precisa ser pensado. Você traz uma coisa legal, assim, esse exemplo foi ótimo, porque quanto de energia a gente gasta, o quanto a gente perde prazer no processo, como esse medo tira o encanto dessas próximas etapas, né? A gente tem muito medo de entrar nas coisas com o que a gente tem, que é também aquela falsa ideia de preparo, né? Sabe? Tipo, não vou fazer tal coisa ainda, porque eu preciso aprender tal coisa, eu preciso aprender tal coisa, eu preciso ainda estudar não sei o quê, eu ainda tenho que ter experiência com não sei o que lá, e tal, e fica naquele caminho ali sem fim, perde o frio na barriga das coisas, né? Ou perde a oportunidade de se testar nesses processos, assim, e ficar parado. Essa, eu acho que era aqui que eu queria chegar, assim. A gente fica andando em círculos, né? E o exemplo do seu jogo é ótimo, porque
Talvez você ficava ali, né, na etapa 7 durante uma semana, quando se você tivesse se jogado, você teria ido pra 8, frio na barriga, não sei o que, passa 9, né? Mas não, você ficava ali em círculos na 7 por um tempão. Ai, não, tem que me preparar, tem que não sei o que, né? Gastando energia à toa ali, né? Foi no episódio da ilusão do preparo, na verdade, que a gente falou muito sobre esse outro ponto. E eu lembro de muitos não, mas eu lembro de momentos na terapia, assim, quando você tá falando sobre algo, assim, sabe, que você tá vendo, você não está vendo essa parte sua, esse hábito seu, né, de se preparar e de analisar isso, analisar aquilo, talvez um pouco de controlar muitas coisas ali, só jogando aqui. Mas eu lembro uma frase, uma vez que o meu terapeuta me disse, que é sempre o que eu aplico, assim, sabe, quando eu penso, putz, de fazer isso ou não, é tipo, mas você... Como que ele falou? Você já passou por isso e você sobreviveu. Então, não importa o que acontecer, você vai sobreviver. Você vai conseguir resolver, você vai conseguir superar. E isso me faz lembrar muito, não só pela frase, né, mas me faz lembrar muito sobre o que é exatamente a gente viver, né, de quantas coisas a gente passa na vida e a gente olha para esse lado, a gente não olha para esse lado de que justamente você entrou em relacionamentos, você sofreu em relacionamentos, ou relacionamentos fizeram você ficar triste, fizeram isso. Você ficou naquele fundo do poço, o poço dentro do poço, e você passou por aquilo. Foi doloroso, foi uma merda, mas você sobreviveu. A vida é justamente isso, né? A gente não tá preparado para tudo, nunca vai estar. A gente vai fracassar, às vezes em pequenas partes dentro do que a gente planejou, mas esse fracasso vem muito também da ilusão. E eu acho que quando a gente se prepara muito, a ilusão fica pior ainda. Porque quanto mais tempo você fica se preparando, mais você fica pensando e criando a ilusão, porque não, tem aquela música do filtro solar, né? Que se preparar para o futuro, para um problema, é como mascar chiclete para resolver uma equação de álgebra. Porque o problema de verdade vem numa quinta-feira às 3 da manhã, sabe? E olha, exatamente, você recebe uma ligação de madrugada, você sabe que veio merda e você vai resolver aquilo. Não importa o que seja. Seu coração já dispara. Não tem quando nada você vai que te prepare para isso, né? Assim. Não tem, porque você não sabe o que vai vir, você não sabe o que vai acontecer, e acho que esse é um ótimo exemplo de pensar de como exatamente isso eu estou dizendo para fora e para dentro também, porque eu estou sempre nesse processo de me dizer o quanto a gente não está preparado para tudo, e eu acho importante a gente lembrar o quão forte a gente já é e o quão forte a gente vai conseguir sobreviver sobre o outro lado, né? Sobre o que a gente precisa fazer. E eu não estou dizendo aqui se você você tem um trabalho que é importante para pagar suas contas, você simplesmente vai abandonar ele e fazer outra coisa, porque não é nesse ponto. Você não é para fazer loucura, mas é sobre justamente o medo do fracasso ali, ele tá sempre lado a lado no nosso dia a dia. E basicamente todos os dias, quando a gente tem medo de pedir algo, quando a gente tem medo de expressar algo e como vai soar aquilo, é um medo de fracassar na forma como você vai se expressar, e é inacreditável quanto isso é presente de forma inconsciente ali no nosso dia. Eu acho que o melhor exemplo, assim, eu acho que o momento da minha vida que eu mais senti esse lance do fracasso foi empreendendo. De várias maneiras, né? Então, quando eu trabalhei com consultoria, era, sei lá, você vai, gasta uma super energia, faz reunião com o cliente, Na verdade, primeiro você tem que achar esse cliente, né? Então, você vai em evento, faz não sei o quê, consegue uma reunião com a empresa para falar do teu trabalho, aí faz a reunião, aí manda a proposta, aí... Enfim, semanas de trabalho pra... não, a gente não vai fechar. Não é o momento. Não sei o que e tal. E aí você começa tudo de novo com outro cliente, enfim. Então, era uma coisa, assim, muito cansativa pela energia que a gente colocou. Mas é isso, quantitativamente falando, faz parte, né? A gente sabia que a cada 10 propostas feitas, enviadas, a gente provavelmente fecharia 2 ou 3. Já era um dado que a gente tinha. Mas pra mim nunca foi ok. Tipo, tá bom, a estatística é essa mesmo, os números são esses, tá ok. Nunca foi assim, sempre foi muito difícil esse processo e tal, cansativo. E depois, quando eu fui
fazer os cursos online, né? Trabalhar com empreendedorismo mais diretamente, tudo. Cada vez que a gente abriu uma turma, sei lá, tinha uma expectativa de fechar 30 alunos, 30 alunas, que eram mulheres, né? E aí a gente fechava 20, já não conseguia mais ficar feliz pelas 20, porque eu sabia que 30 era o número, que não sei o quê, aí ficava mal, ficava triste, desmotivada, só que aí tinha aluna nova entrando, então você tinha que dar assistência, né, atender essa galera. Esse sobe e desce, assim, de abre uma turma, vai muito bem, vende tudo, aí a outra não vende nada. Aí você não sabe o que você fez de errado, o que você fez de certo e tal. Pra mim era um processo muito desgastante. E a minha sócia já tinha, eu acho que ela tinha muito mais incorporado essa coisa do fracasso ser uma etapa do que, né, do que eu tinha. Não que ela não sofresse, mas o processo dela era diferente, sabe? Ela se reorganizava mais rápido e tal. Tanto que hoje ela ainda trabalha com isso e, enfim, né? Passou por essas etapas e hoje prospera, tá super bem, gosta do que faz e tal. Mas eu lembro que a minha ficha caiu mesmo sobre fracasso ser uma etapa. Eu nem sei se eu já contei isso aqui, de um curso, uma imersão de dança de roda que eu fiz. Já contei isso em algum episódio? Eu não lembro de você ter contado, não. Tá, então deixa eu só pesquisar o nome do cara aqui pra eu não falar besteira. Peraí. Ah, você vai entregar, assim, o nome da pessoa? Assim, te lembra que a nossa advogada não falou pra gente não usar o nome, né? Vamos usar um nome fictício. Não, mas esse é uma coisa boa. Cadê? É coisa boa. Não, foi super legal. Não vai vir processo, fico muito feliz. Eu não lembro que ano que foi, já faz muito tempo, mas eu fiz um curso que chama Taquetina, com K, Taquetina. E é um curso com o Richard Fletcher, acho que é o sobrenome dele. Ele não é brasileiro, mas quem traz ele para o Brasil e faz um trabalho em parceria com ele é o Gustavo Gitti, que é um querido, assim, enfim. E o que é a taquetina? O Richard, ele estudou vários tipos de... Na verdade, a história dele é muito maravilhosa, assim, mas em resumo, ele acho que nasceu numa família que sempre incentivou música e tal. E eu acho que com 9, 10 anos ele teve uma doença, não sei exatamente o que, mas ele ficou meio em coma, assim. E aos 9, 10 anos, nesse coma, nesse processo que ele teve, ele acordou do coma com uma ideia de que ele queria entender qual é a música do nosso corpo. O nosso corpo tem um som, tem uma música, né? O nosso coração bate num ritmo, a gente tem pulsações, coisas. Tem um ritmo, uma música no corpo e ele queria entender qual era essa música. E muito jovem, eu acho que ele é da Dinamarca, não sei exatamente de onde ele é, mas ali da Europa, ele, muito jovem, assim, acho que com 14 anos, os pais deixaram ele viajar e ele rodou, assim, o mundo, passou muito tempo na Índia, porque a música indiana, ela tem um ritmo, a contagem do ritmo da música indiana é completamente diferente e tal, enfim. E ele foi pesquisar instrumentos e coisas, enfim, e ele criou esse trabalho a partir desses anos de pesquisa e tal. Hoje ele é um senhor, assim, deve ter uns 70 anos e tal. E aí ele tem lá vários ritmos e ele coloca a gente em rodas. Então, normalmente é uma roda dentro da outra, duas assim, acho que no máximo duas. Então você pode ficar na roda de dentro ou na roda de fora. Tem ali o ritmo que ele vai colocar e a gente dança, tem uns passos e tal, a gente segue aquele ritmo. Passos super simples, não é nada muito complexo, com palma, com, sabe, batida de pé no chão ali e tal. E aí a gente fica dançando por um tempo, depois ele para a música, a gente deita e vai pensar sobre o que você sentiu com aquele ritmo e tal, enfim. E o que é mais engraçado, assim, é que você vai se analisar em várias... Qual roda você escolheu tá? Tipo, por que você quis ficar na da frente ou na de trás? Por que o que aconteceu quando você errou o passo? O que aconteceu? E depois que a gente faz ali a meditação, a gente conversa sobre, né? E a maioria das pessoas falavam a mesma coisa, tipo,
putz, eu errei, eu não tava conseguindo fazer a dança, lá o negócio, eu perdi o passo várias vezes, eu não sei o que lá e tal. E aí, eu quis ficar na roda de dentro, porque eu queria ficar mais perto, porque eles ficam no meio. O Richard toca tipo um tambor e ficam sempre 2 instrumentos musicais que eles usam ali, porque eu queria ver melhor, sei lá, porque eu sou Aparecida, eu quero estar lá mais no meio mesmo. E aí, eu tava lá dançando, mas assim, super, sabe quando você tá muito concentrada pra não errar, porque, enfim... Aí uma menina falou assim, nossa, eu o tempo inteiro fiquei me orientando por mim, tipo, porque ela sabia o passo. Como ela sabia o passo, aí eu fiquei mais segura e eu fui me orientando pra ela. Aí eu com uma cara assim, ó, eu sabia o passo, imagina, eu tava tipo no auge do estresse ali. Ela, nossa, eu achei que você tava super ok, não sei o que, né, e tal. Aí um outro menino falou assim que ele ficou muito tenso porque ele tava com medo de atrapalhar a roda, né? Aí o Richard falou assim, quantas vezes você errou? Aí ele, eu errei várias vezes. Tá, e em algum momento a roda parou? Não, ele falou assim, gente, quem errou, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão, porque todo mundo errou em algum momento, né? Aí ele olhou pro menino e falou, a roda em algum momento parou? Aí ele falou, não, em nenhum momento parou. Ele falou, então, porque o erro, ele é circunstancial, ele é passageiro. Você dá os seus tropeços ali, se perde um pouco e tal, mas como a roda continua acontecendo, logo você se reorganiza de novo e segue. E é muito isso assim na vida, né? A roda da vida tá acontecendo. Você dá um tropeção, desliza, se perde um pouco do ritmo, mas depois você se encontra. E na taquetina, como que a gente reencontra o ritmo? Como a batida é muito dentro das batidas do nosso coração, né, com aquela contagem igual do coração, quando a gente erra, se a gente dá uma respiradinha e silencia um pouco, sabe? Se você ficar lá, 1, 2, 3, bate aqui, palma, não sei o quê, você se caga todo. Agora, se você respira e vai, só deixa a coisa acontecer, no instantinho você retoma o ritmo e a coisa flui. Então, a gente foi aprendendo nesse processo, um final de semana inteiro, assim, a pensar menos e respeitar mais esse ir do corpo, porque o corpo sabe o ritmo. Só que a gente fica tão cabeção ali, conta e tal, mas a fulana que sabe dançar, vou seguir a fulana, né? Que a gente perde o processo. E, assim, eu nunca mais vou esquecer desse trabalho que eu participei, porque eu acho que eu trago pra sempre, assim, depois disso, essa coisa desse silenciar momentâneo, de respeitar o fluxo que o meu corpo tá me pedindo. Foi muito legal, assim, foi muito importante. Você contando essa experiência de dança me fez lembrar também de experiências de dança. E o primeiro sentimento que veio foi justamente eu ter errado os passos. E como a lembrança tinha esse evento anual na cidade que tinha uma dança japonesa e todo mundo dançava e era um passo super simples, sabe? Tipo, são 4 passos, acho. Você só repete aquilo pra sempre, a infinidade. E às vezes você erra e de como vem justamente essa lembrança é muito mais forte a lembrança da dor, de pensar que eu fracassei ali porque eu errei um passo, do que a lembrança de pensar no quanto era divertido fazer aquela dança. Eu acho que a dança é o melhor exemplo que tem disso, porque quando você tá num local e as pessoas sabem a coreografia e você vai tentar, acho que na maior parte do tempo quando você erra, você pensa, putz, que vergonha, eu errei aqui, que isso e que aquilo, tipo... Você nem sabe a dança. Você errou exatamente porque você não tem a menor ideia. Eu acho que é a forma mais transparente e simples de ver quando a gente realmente tem que fazer algo só pela experiência de fazer algo. E que se você errar, você não tem que se cobrar, né? E a dança é muito isso. Eu lembro quando a gente foi na coisa da festa de Halloween que a gente foi um tempo atrás. E vinham músicas clássicas, né? De Olha a Onda e não sei o que lá. E de como é justamente esse passo, né? De tipo, hoje eu me vejo muito mais. Eu não sei essa dança, eu sei metade disso, eu vou fazer só outra metade. Na hora que eu vou fazer o resto, eu vou ter aquele delay de 5 segundos de tentar copiar os outros. E
é inconsciente, mas como é essa parte de eu conseguir me cobrar menos relacionado à dança, né? Não relacionado a tudo ainda. Dessa parte do fracasso que justamente eu não preciso saber essa dança. A dança não é a parte da minha vida. E como é um exemplo tão simples e poderoso isso de ver a parte da dança. E até me fez lembrar, há um tempo atrás eu comecei a fazer aula de salsa. É salsa, acho o nome, aquela dança espanhola. Eu fui fazer aula pra pegar gente. Esse era o objetivo principal ali, de ficar dançando, que todo mundo se pega. Mas eu lembro de como eu odiei, porque era justamente, tinha que passar pela fase do aprender a dança. E é uma dança muito complexa. É muito passo pra cá, é muito passo pra lá, e eu desisti. Acho que foi 1 mês e desisti. Desisti pela frustração de que tinha que aprender, porque eu queria dançar, eu não queria aprender. Queria chegar lá dançando já, entendi. Mas eu não queria chegar lá dançando salsa, eu queria chegar lá dançar, sabe? O dançar de se expressar, não o dançar de forma correta. E eu acho que porque eu tinha que seguir o A, B, C, D, eu não gostei. Eu não queria aquilo, eu não queria seguir nada, eu queria simplesmente dançar. Esse era o ponto que eu queria fazer com aquela aula de dança. Eu tô fazendo uma aula agora porque eu tava querendo voltar a dançar. Na verdade, um dos meus projetos para esse ano era dançar. Mas, enfim, né, com a mudança, o casamento, um monte de coisa aconteceu e foi ficando. E toda vez que eu pensava assim, tá, mas eu vou fazer aula de qual dança? Me dava um bodezinho, assim, sabe? Tipo, dança do ventre, dança de não sei o quê, mas eu não tava entendendo o motivo, depois eu entendi. E aí eu achei enfim, fuçando no Instagram e tal, uma mentora do movimento. Ela se chama assim, mentora do movimento. E aí eu falei, cara, eu acho que é isso, na verdade. Eu quero movimento. Não aquele movimento com, tem que ser esse passo, a cintura, murcha a barriga assim, respira. Não, eu queria uma coisa que eu pudesse me movimentar sem trazer o cabeção pra aula de dança, sabe? Trazer só o fluir, assim. E a gente fez a primeira aula na semana passada e foi muito legal, porque ela fez toda uma aula baseada em Iemanjá, porque ela gosta de usar esses arquétipos, né, na dança. Então, Iemanjá, água, esse vai e vem e tal. E aí a gente foi testando alguns ritmos Nossa, foi maravilhoso, porque não tem conta 3, vira, pé pra trás, nada disso. É só sabe, vamos se curtir aqui esse movimento e tal. Então, eu acho que era isso. Eu não queria um processo em que tive acertos e erros. Eu só queria fluir no processo. A parte da dança é algo muito maravilhoso da libertação e entender o fracasso, porque eu lembro de um exemplo quando eu estava fazendo aula de meditação com o Renato. Renato, beijo. Precisamos fazer mais meditações. Eu lembro tinha dos acontecimentos lá que a gente estava fazendo, era o dançar no ritmo de uma música, mas era você dançar do jeito que você quisesse. E aí eu lembro de pensar assim, como assim dançar de um jeito que eu quisesse? Eu não tenho que seguir alguém, não tem uma coreografia, é simplesmente... Eu acho que foi a primeira vez em que foi exatamente assim, tipo, não, você vai dançar do jeito que você quiser, que você vai sentir essa música que você nunca ouviu na vida, esse tipo de batida que ele estava colocando ali, que era mais por esse lado indiano, de meditação. E aí eu lembro de ficar perdido, de tipo assim, mas... Eu não prestei atenção na hora de como era justamente isso. Não tinha uma coreografia, não tinha um ABC, não tinha nada. Era você faz o que você quiser fazer aqui. E é isso que é a coisa. E ele tava do outro lado e eu tava ali. E eu lembro no começo de ficar todo desconcertado assim. E depois conseguir achar... Eu acho que depois que eu parei de ficar com essa... Meu Deus, cadê o ABC? Não tem um tutorial esse negócio? Como é que eu vou saber se estou fazendo certo ou se estou errado? É isso, exatamente. Não tá fazendo nem certo, não tá fazendo errado. É pra você fazer o que você quiser fazer. E eu lembro que demorou uns minutos ali de eu realmente pegar um ritmo e começar a fazer um movimento meu. Um movimento que nasceu naquela parte ali, com aquela música, com aquela experiência. E era exatamente isso. Não tinha que ter ABC, não tinha que ter vai pra esquerda, vai pra direita. E quando a gente olha... Tudo na nossa vida tem um ABC. Você tem que fazer para a escola primeiro, aí vem o colegial, aí vem a faculdade, aí depois vem o trabalho, aí depois vem você casar, depois vem você ter filho. E tudo tem um caminho. E se você tentar não fazer essa parte do caminho, é algo de tipo, nossa, mas
isso não é a parte do caminho, isso não... Mas e se você não quiser casar? E se você não quiser ter filho? E é tudo tão no ABC que a gente nem percebe de como a gente tá num ambiente em que tá tudo pronto pra gente ali, sabe? E como tá tudo pronto pra gente ali, a gente, se não seguir o que tá pronto, você tá pensando que você tá fracassando, antes mesmo de começar. Porque, tipo, eu penso em não ter filho. E eu penso, putz, eu vou ter um monte de coisa que vem você pensar não ter filho. E aí, o medo, o fracasso, e isso e aquilo, e de como é inacreditável esse sentimento de você parar e refletir sobre o que você quer fazer agora sem um caminho de ABC, sabe? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Pra mim ficou super claro, e acho essa metáfora tá muito boa, né? Porque a gente tá num grande salão de festas mesmo, né? Que as pessoas têm um jeito meio parecido de dançar as músicas ali, né? Tem um dois pra lá, dois pra cá que elas seguem e tal. E aí, quando chega alguém e faz um passo diferente ou dança de um jeito diferente, causa super estranheza, né? Fica todo mundo olhando, tipo, mas como assim, né? Como assim não quer ter filho? Como assim vai tirar um sabático com 30 e poucos anos? Não tá, né? Não tá cansado do quê? O que que tá... Como assim? Não. Tá errado, né? E essas pessoas são as mesmas pessoas que já precisaram errar também para aprender o dois pra lá, dois pra cá. Mas elas já esqueceram, né? Elas só lembram que hoje elas sabem o dois pra lá, dois pra cá e elas não querem sair desse passo. Assim como você não queria sair da sua etapa 7 lá no jogo, as pessoas não querem sair desse passo que elas estão, elas não querem arriscar outra dança, enfim. Então, quando a gente se propõe na nossa rotina essas atividades, ou a que o Renato te propôs, ou o que eu tô fazendo com a Paula agora na aula de dança e tal, eu acho que é um jeito da gente lembrar o nosso corpo e depois o nosso cérebro que a gente tem um ritmo próprio, que a gente tem um som interno próprio, a gente tem nossa própria música. E quando a gente fica tentando tocar a música dos outros, reproduzir a música dos outros, nunca é autêntico de verdade, você nunca sente um prazer real naquilo. Então, achar a sua própria música, sua própria melodia e tal, é um desafio, assim, nem sempre é fácil, mas o corpo dá tantos vestígios, às vezes escancarados de que você tá dançando do jeito errado, né? Assim, de que, poxa, não é esse ritmo. Então, respeite, né? Assim, esse ritmo do seu corpo. E você vai errar, a roda não vai parar. Uma outra coisa que a Taketina, que eu trabalho lá da Taketina me ensinou, eu também fui aprendendo cada vez mais rápido a me reorganizar naquela dança. Então, quando eu entendi que me perdi aqui. E por que eu me perdi? Porque eu tava ali dançando, né? Daqui a pouco eu começava o cabeção, pensamentos e tal, e desandava ali, né? Conforme eu fui aprendendo que se eu me acalmasse, respirasse, eu já me entendia, já seguia, isso também foi ficando mais... eu fui me levantando mais rápido dos erros, né? E isso é uma coisa que eu tento sempre trabalhar com os meus pacientes, assim, quando eles estão nessa etapa do fracasso, eu gosto sempre de lembrá-los de que eles já levantaram muitas outras vezes de outros fracassos, né, que eles já viveram muitas vezes isso. Então, eu não acredito que eu tô passando por isso, nunca passei por isso, não, por essa situação não, mas você já... Aconteceu tal coisa, você se reorganizou, aconteceu tal coisa, você seguiu, aconteceu não sei o que, você já se levantou várias vezes, você sabe se levantar, não é a primeira vez. É mesmo, né? Então, aí fica mais fácil. Enquanto eu estava pesquisando sobre esse tema e lendo algumas coisas, uma pessoa deu um exemplo que eu achei muito legal, bem violento, assim, mas é importante essa violência nos exemplos, que a gente grava na memória, né? Se toda vez que alguém fracassasse, a pessoa pulasse de uma ponte, não ia ter evolução ali. Não ia ter você aprender e você se tornar alguém mais experiente, alguém mais sábio, seja lá como a gente classifica isso. Porque justamente o fracassar e você se espancar ali, você se bater, você sofrer, não é justo. Porque você errou por algo, você fracassou por algo, porque todo o conhecimento que você tinha até aquele ponto ali
Você só tinha aquela opção para fazer. Por isso que você escolheu ela. Se tivesse outro conhecimento e outra opção, você teria tomado outra. A decisão que você tomou ali foi o que te fez... Era todo o conhecimento da sua X anos de vida. E aquilo te fez aprender que você talvez tenha tomado uma decisão errada e tá tudo bem. Não tem problema. Eu lembro quando a gente tava gravando um episódio e você perguntou sobre essa parte do fracasso e de como eu me sentia sobre isso. E não quero soar com positividade tóxica aqui, mas eu acho que esse ponto do pensar, como você falou da prova, eu acho que desde pequeno eu entendi que se eu não fosse bem em uma prova, eu ia ter outra prova para fazer depois. Eu sabia que ia vir outra prova, porque eram 2 provas por bimestre e depois ainda tinha uma de recuperação se você não tiver. Você teve 2 e você não conseguiu, toma aqui mais uma, vai lá. Vai lá, Cláudia, você consegue a terceira, vai. Se você não conseguiu, você consegue. Só precisa de um pouquinho de esforço. E eu lembro dessa parte da prova, eu lembro a faculdade foi um momento assim que eu lembro dessa pressão de que você tem que passar no vestibular. Eu prestei, sei lá, 5, eu escolhi 1, eu não passei em 3 ou 4, sabe? Uma coisa assim. E é isso, tipo, você pode fazer uma outra prova, você talvez perca um pouco mais de tempo, você talvez precise de uma coisa a mais. A questão é, você quer perder esse tempo a mais? Porque é importante também. Talvez você perder esse tempo a mais não vai te colocar no mesmo local. Talvez você não queira mais fazer essa prova, ou você muda ou acontece alguma coisa. Mas eu lembro também de olhar muito para esse lado de o que eu acabei de dizer aqui, que é o conhecimento que eu tenho até esse ponto me fez tomar essa decisão. Então, se eu tomei uma decisão errada ou se essa coisa me machucou, é isso, é o que eu tinha para fazer, não tinha outro caminho a tomar. Não importa o quanto eu analise hoje, foi o caminho que eu tomei, porque era o conhecimento que eu tinha. E hoje eu tenho mais conhecimento. E, por causa que eu tomei um caminho errado, isso vai me ajudar com outras decisões também, outras coisas de aprender, etc. Eu lembro um exemplo sobre fracasso, que foi uma vez, um amigo me deu um conselho, eu estava na faculdade, ele me deu um conselho que não era o que eu queria, mas eu via ele num local ali, puta, esse cara tem mais experiência nesse assunto e etc. E eu fui e segui o conselho dele. Eu lembro que deu errado, óbvio, porque ia dar errado de qualquer maneira. E eu lembro de ficar com raiva. E no começo eu fiquei com raiva dele pelo conselho, mas logo já me veio a raiva de mim por não ter escutado o que eu queria fazer. Eu não fui no que eu achava melhor, eu fui no que alguém me disse. E não tem nada errado em você ir no que alguém te disse, mas não era o que eu queria. E eu lembro que depois de um tempo eu aprendi que se alguém me der um conselho e eu aceitar e fizer, é minha responsabilidade. Se der errado, é minha responsabilidade, porque a escolha é sempre minha, de aceitar um conselho ou de não aceitar um conselho. E eu lembro desses pontos serem libertadores, assim, sabe? De você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, indiferente se foi a escolha que alguém te deu. De repente, tem outros exemplos que as escolhas deram certo porque alguém me deu conselho e eu segui. Mas é importante a gente lembrar sobre essa nossa responsabilidade, sobre o que a gente faz. Indiferente se alguém falou pra você fazer, você escolheu fazer aquilo e é importante, te liberta você tomar responsabilidade nisso também. Lembra da teoria do Spinoza, né, que ele fala que a gente, na verdade, não escolhe nada, né, que a sua vida, ela é construída de tantas maneiras que você só poderia escolher aquilo. Na verdade, não, você só poderia tomar aquela ação, né? Então, Bruno escolheu trabalhar com tecnologia. Por Spinoza, você não escolheu nada. O Bruno, que nasceu no Brasil, que passou por isso, que não sei o que, né? Só poderia ter feito aquilo dentro daquele momento, daquele período da história e tal, né? Eu gosto dessa ideia, porque eu acho que traz conforto. Eu fico com raiva dessa ideia, assim, porque ela coloca aquela informação do livre-arbítrio, que a gente não tem livre-arbítrio nenhum. A gente não tem mesmo, Bruno. Não, eu não gosto não, assim, me dá um ódio aqui mesmo, construindo tá? aqui, ó. Para que tá construindo ódio. E não é nem pelo ponto religioso ou não, é pelo ponto exatamente. Eu lembro uma vez, foi a primeira vez que eu toquei nesse assunto, e uma amiga veio com exatamente essa parte, não era sobre o Spinoza, mas era alguém, provavelmente analisando o Spinoza, e que disse que o livre-arbítrio não existe porque nós passamos por experiências, nós nascemos numa cultura, nós aprendemos tal coisa, dentro do nosso círculo, e a gente segue por esse lado. E eu lembro de ficar com muita raiva por não querer aceitar, mesmo sabendo que existe uma verdade muito forte ali. E eu vou escolher não aceitar, Cíntia, nesse momento.
Olha, você pode não aceitar, tudo bem, né? Mas não só os filósofos defendem isso, como hoje em dia a gente já tem pesquisas também da neurociência, neurobiologia e tal, e que fala, né, o quanto a gente acha que está escolhendo alguma coisa que o meio também já escolheu pra gente, que é claro que o nosso cérebro vai seguir por ali, né? Enfim, então talvez a gente faça um episódio, gente, sobre escolhas, falsas escolhas, livre-arbítrio e tal, porque esse conteúdo, enfim, tem bastante coisa pra falar aí, tá, Demaura? Mas tudo bem, fica aí no seu mundo de ilusão, achando que você ainda escolhe alguma coisa da sua vida. Tá bom, querido? Vamos para as dicas de filme? Eu queria falar uma coisa final aqui, que é Cintia autorizou a gente a fracassar e fazer cagada na vida, hein? Então, se você foi lá e fez cagada, fala: a Cintia falou que tá tudo bem porque eu sou programado pra fazer cagada. Não falei nada disso. Falei que, né, você acha que você tá escolhendo alguma coisa, então é isso. Ai, ó. Dicas de filme. Já que a gente falou de empreender e tal, eu quero trazer o filme do cara do McDonald's, lá em português, Fome de Poder, em inglês, como que chama? The Founder? O fundador, isso, em inglês. É um filme famoso, super comentado aí no meio do empreendedorismo e tal. Eu acho moralmente bem complicado, né? Quem assistir vai entender, mas o que eu quero trazer aqui do exemplo da falha é que o cara que fundou o McDonald's, um dos caras, né? Ele tinha uns 50 e poucos anos já. Ele já tinha tentado vender todos os tipos de coisas possíveis na vida, assim, de colchão de não sei o que, copo, sei lá, tudo ele já tinha tentado. Ele já era meio motivo de chacota entre os amigos, tipo, nossa, lá vem ele com um novo negócio, com o novo negócio do momento e tal. Conseguiu, né, e deslanchar o McDonald's, o negócio e tal, com mais de 50 anos, né? E teve até, acho que não lembro se foi uma pesquisa que estava vendo alguma coisa, mas assim, quando a gente pensa nos grandes empresários, assim, dos últimos 20... Agora, não nessa última leva, assim, que tem a tecnologia, que são caras mais jovens, né? Que tem acesso também a coisas mais cedo, mas ali, década de 90, 80, 90, esses grandes empresários, grandes CEOs e tal, eram caras mais velhos, assim, eram caras que já tentaram muitas coisas antes de conseguir e tal. Então, no mundo dos negócios, quem tem experiência, quem já viveu isso por mais tempo sabe, né, que a falha é totalmente parte do processo, entende isso para poder crescer, né, faz parte. Eu tenho 2 dicas de filme. Uma que é um filme muito gostosinho de assistir, que é O Senhor Ninguém, com Jared Leto. É um filme muito legal sobre escolhas, sobre fracasso ou não, depende do ponto de vista ali. Preciso até assistir de novo, porque eu acho que a música, o jeito que ele apresenta as coisas ali é muito, muito gostoso. Até o trailer já é muito gostoso de assistir, como ele tem ali. E um outro filme que é 500 Dias com Ela, que fala sobre parte de relacionamento e é meio uma comédia romântica, só que eu lembro de ter assistido esse filme e depois ter assistido uma análise, que eu vou achar o vídeo e o link colocar na descrição também, ali perto de onde está o nome, que essa análise fala do filme de uma forma tão maravilhosa, de como a gente vê alguns filmes que a gente acha, legal, o filme é legal, mostra alguns pontos, que eu lembro de assistir essa análise e falar, meu Deus, como que tinha tudo isso no filme, do começo ao fim, assim, sabe, até o final, é um arco inteirinho. E aí eu fui assistir de novo e pensar, é isso mesmo que o filme tava aqui, mas como é esse coisa românticozinho e tal, você acaba meio Mascara, que usando... né? Você usa só uma parte do seu cérebro, sabe, pra prestar atenção. E é um filme muito legal sobre relacionamento e sobre a coisa dar certo ou não e coisas assim. E como é exatamente a gente tá aqui pra evoluir, né? A gente tá aqui pra aprender, pra fazer cagada, pra depois cutucar a cagada lá que já tava seca e dar tudo porcaria de novo. E é isso. Olha, tem muito filme
que conta a história de atletas famosos, de times e tal, né? Assim, é grande. E se você assistir com esse olhar do fracasso, né, dos processos e tudo, acho que você vai conseguir tirar excelentes lições, enfim, né? Então, acho Eu que é acho esse isso. tipo de filme tóxico, Cintia. Eu não gosto Você desse tipo acha? de filme, porque ele cria essa ilusão de que a gente tem que ser muito bom nas coisas, sabe? Puta, o cara perdeu as duas pernas e conseguiu fazer não sei o que lá. Ou não sei quem perdeu os braços, as pernas, não sei o que, e conseguiu não sei o que lá. Ou o câncer e não sei o que. Eu acho muito boa a experiência da pessoa, porque eu acho que é uma motivação incrível, como a pessoa dá a volta por cima e etc. Porém, a maioria das pessoas, a gente assiste esse filme e consome justamente por essa motivação num local que não é real, né? É a mesma motivação, acho que, desse founders, dos fundadores aí da história do McDonald's, que é que você precisa ser milionário, que você precisa ser bom em tudo que você faz, sabe? Eu acho isso tóxico e violento na forma como a gente consome. Eu não acho que a mensagem é ruim. Eu acho que a gente é treinado para consumir esse tipo de filme de superação como algo que é um local que coloca a gente pra baixo, sabe? De, tipo, se essa pessoa fez tudo isso, eu que não tenho nada, como é que não faço? Você não tem nada de problemas físicos e etc, mas a vida é diferente, como a Cintia falou aqui. A culpa não é sua. Vai lá e faz o que você quiser fazer, porque você já tá programado mesmo. Mas Ó, mas sabe o que eu acho que é mais problemático nesses filmes? É que a parte do treino das pessoas, né, a parte das falhas, ela aparece no filme em 2 minutinhos, assim, né, que é, sabe, lembra do Rock, que você vê ele correndo na neve lá, aí 3 abdominais, não sei o quê. Só que na vida real, isso dura 2 anos e o triunfo dura 5 minutos. No filme, o treino, não sei o quê, dura 3 minutos e é todo 2 horas, 1 hora sobre o triunfo e tal. E tem até uma cena de This Is Us que o Randall fala, né? Ele. Nossa, mas e aquela parte que a pessoa fica treinando o piano durante 3 minutos e vai mostrando ele melhorando cada vez mais e ele já tá tocando maravilhosamente bem? Não vai acontecer aqui comigo? Tipo, não quero treinar por 5 meses o negócio. Quero que seja em 3 minutos, igual no filme. tem as histórias do a pessoa passou fome, igual aquela Busca da Esperança, Busca da Felicidade com Will Smith, que a pessoa passou fome, teve que dormir em banheiro público, teve que dormir na rua com a criança. Não é legal. Não é legal você viver 1 ano passando fome, você viver 5 anos, 10 anos. Não... Quando você está contando uma história, é exatamente isso. Você conta ali, passou 2 minutos e vem um sucesso. Você tem aquele sentimento maravilhoso do filme. Não é maravilhoso. Enquanto você está passando fome, enquanto você está dormindo na rua, não tem nada de maravilhoso ali. Não tem, vai dar certo no futuro. Você tem um pouco de coisa, mas a dor que você está sentindo ali não é legal. Não, exatamente como assim a pessoa superou aquilo em 5 minutos e todo o resto do filme, que são 60 minutos de só alegria daquele ponto. Foram os 5 minutos, na verdade, são os 60%, os 90% do filme. Porque o sucesso é ali, você conseguiu o sucesso, e aí, o que você faz depois com isso? Porque é momentâneo esse sentimento, né? A forma que você passou ali, a dor que você sentiu é o que realmente fica em você. Então é isso, gente. Vamos seguir para nossa vida, para a gente poder fracassar com o nosso coração mais leve e entender que o fracasso passa. Seguimos, né, Mauro? Então vamos lindos e plenos. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.